Boa tarde a todos, mais um encontro com o nosso querido programa Cultura em Páginas, que é uma satisfação enorme dividir esses momentos com vocês, falando da boa literatura. E o mês de agosto, quem tem nos acompanhado, foi totalmente dedicado à literatura russa. Por conta disso, oferecemos o programa ao nosso querido amigo Teobaldo Mesquita, que é um amante dessa literatura muito rica, muito vivaz e que muito influenciou o mundo. E hoje nós vamos encerrar realmente com chave de ouro, porque nós vamos falar de uma obra-prima em 2 caudalosos volumes. Nós estamos falando dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski, na tradução do Paulo Bezerra e com desenhos do Ulisses Boscolo. É uma coisa primorosa. Eu, claro que comprei recentemente da Editora 34 mais um volume, eu já tinha os irmãos, mas esta vem numa caixa linda, maravilhosa. Então vamos falar desse verdadeiro primor. Último romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, de 1880, representa uma síntese magistral dos vários temas que perseguiram o autor ao longo de sua vida e o ponto culminante de toda a sua obra. Reconhecido como um dos grandes feitos literários de todos os tempos, o livro influenciou pensadores do porte de Nietzsche e Freud, que o considerava o maior romance já escrito, e sucessivas gerações de escritores. Nesta narrativa, ao mesmo tempo filosófica e policial, o autor põe em cena uma pluralidade de vozes, convicções existenciais e correntes de pensamento que tomam corpo, sobretudo, na conturbada relação entre o devasso e fascinante Fyodor Karamazov e seus 3 filhos, Dmitri, orgulhoso e apaixonado, Ivan, intelectual atormentado, e Alyosha, puro e místico. A presente edição, única no Brasil, baseado na edição crítica russa das obras completas do autor, foi traduzida a partir do original por Paulo Bezerra e ilustrado por Ulisses Boscolo. E essa edição é da Editora 34. Não está pedindo dinheiro, mas seja como for, não vai receber um tostão de mim. Eu, meu querido Alexei Fyodorovich, tenho a intenção de viver o máximo que puder no mundo, saibam vocês disto. E por isso preciso de cada copeque. E quanto mais eu viver, tanto mais esse copeque me será necessário. Por enquanto, ainda sou um homem, apesar de tudo, tenho apenas 55 anos, mas ainda quero permanecer uns 20 no rol dos homens, porque vou envelhecer, ficar um trapo, e elas não vão querer vir à minha casa de boa vontade. E é por isso que eu vou precisar de um dinheirinho. É por isso que venho juntando cada vez mais só para mim, meu amável filho Alexei Fyodorovich, que fiquem vocês sabendo, porque quero viver até o fim em minha sujeira. Fiquem vocês sabendo, na imundície é que é mais doce. Todos falam mal dela, mas nela todos vivem, só que às escondidas, enquanto eu sou transparente, pois foi por essa minha simplicidade que todos os sujos investiram contra mim. Já para o teu paraíso, Fyodorovich, não quero ir, fica tu sabendo. E para um homem direito, é até indecente ir para o teu paraíso, se é que ele existe mesmo. A meu ver, a pessoa dorme e não acorda mais. Descobre que não existe nada. Lembrem-se de mim se quiserem, e se não quiserem, o diabo que os carregue. Eis minha filosofia. Fyodor Pavlovich Karamazov. Que primor, né? Então, vou ler para vocês aqui um excerto da primeira parte
intitulada Livro 1, História de uma Família. Então vamos lá. Coisa linda, né? Coisa primorosa. Vamos lá. Alexei Fyodorovich Karamazov era o terceiro filho do fazendeiro de nosso distrito, Fyodor Pavlovich Karamazov, muito famoso em sua época. Aliás, ainda hoje é lembrado entre nós por seu fim trágico e obscuro ocorrido há exatos 13 anos e sobre o qual relatarei no devido momento. Agora, porém, direi a respeito desse fazendeiro, como chamavam entre nós, embora durante toda a sua vida ele quase não morasse em sua fazenda, apenas que era um tipo estranho, desses encontrados, todavia, com bastante frequência, justamente um tipo de homem não só reles e devasso, mas ao mesmo tempo bronco, contudo daqueles broncos que, não obstante, sabem arranjar magistralmente seus negociozinhos com propriedades, e parece só e unicamente estes. Fyodor Pavlovich, por exemplo, começou quase do nada. Era um fazendeiro insignificante, vivia a correr atrás de almoços em mesas alheias, empenhava-se a fundo na condição de comensal, mas ao morrer deixou uma quantia que beirava os 100.000 rublos em dinheiro sonante. E, ao mesmo tempo, passou toda a vida, apesar de tudo, sendo um dos mais broncos extravagantes de todo o nosso distrito. Torno a repetir. Aí não se trata de tolice. Em sua maioria, esses extravagantes são bastante inteligentes e ladinos. Trata-se precisamente de bronquice. E ainda por cima de uma bronquice algo peculiar nacional. Casara-se 2 vezes e tinha 3 filhos, Dmitri Fyodorovich, da primeira mulher, e os dois restantes, Ivan e Alexiei, da segunda. A primeira mulher de Fyodor Pavlovich era do ramo bastante rico e nobre dos Miusov, também fazendeiros de nosso distrito. De como foi acontecer que uma moça com dote, além de bonita e ainda por cima daquelas inteligências vivas, muito frequentes no nosso país na geração atual, mas também encontradas no passado, pôde casar-se com tão insignificante fuinha, como todos os chamavam, não vou dar maiores explicações. É que ainda, na penúltima geração romântica, conheci uma moça que, depois de vários anos de um amor enigmático por um homem com quem, aliás, sempre pôde casar-se de maneira mais tranquila, acabou, não obstante, por inventar ela mesma obstáculos insuperáveis e, numa noite de tempestade, lançou-se de uma margem alta, semelhante a um penhasco, em um rio bastante fundo e veloz, e ali morreu, devido terminantemente aos próprios caprichos, com o único fito de se parecer com a Ofélia de Shakespeare, tanto que, se esse penhasco que ela havia observado e tornado seu predileto fazia tanto tempo, não fosse lá tão pitoresco e em seu lugar houvesse apenas uma prosaica margem plana, é possível que nem tivesse havido nenhum suicídio. Então este foi o excerto do volume 1, agora vamos para o volume 2, ouvir o que diz a respeito da obra o nosso querido Otto Maria Carpo. Ninguém é capaz de escapar à sugestão de sua obra. Transforma-nos os leitores em cidadãos do seu mundo, porque sucumbimos na realidade também aos seus problemas. Os Karamazov, esses russos estranhos, são como pessoas da nossa família. Conhecemos-los, vivemos os seus destinos. Dostoiévski recriou em forma fantástica os problemas mais reais, mais nossos. O mundo dos Karamazov é o nosso próprio mundo. Otto Maria Carpo. Em Os Irmãos Karamazov, considerado por muitos sua obra-prima,
Dostoiévski conduz o leitor em uma viagem pelos recantos mais sombrios e mais luminosos da alma humana, com passagens inesquecíveis, como a parábola do Grande Inquisidor e os questionamentos radicais de Ivan Karamazov sobre a moral e o livre-arbítrio, que marcaram decisivamente não só a literatura, mas a própria história do pensamento ocidental. Então chegamos ao fim do mês de agosto, dedicado aos russos, está aí Teobaldo Mesquita. Esperamos que você tenha apreciado o programa, os 4 programas que foram feitos com muito carinho, especialmente pensando em você, que sabemos que é um amante da literatura russa. E vamos então finalizar essa nossa conversa frisando que são 2 volumes dos irmãos Karamazov e do Dostoiévski, tradução do Paulo Bezerra, desenhos de Ulisses Boscoli, e a editora é a editora 34. Então, só um excerto das primeiras páginas do volume 2, com o fito de aguçar nossos ouvintes. O corpo morto do hieromonge Zósima foi preparado para o sepultamento segundo o rito estabelecido pela tradição. Como se sabe, não se lavam os corpos dos monges e ascetas mortos. Quando o monge vai para Deus, está escrito no grande ritual, um monge designado para isso limpa seu corpo com água morna, antes fazendo com uma esponja, isto é, uma esponja grega, uma cruz em sua fronte, no peito, nas mãos, nas pernas e nos joelhos e nada mais. Tudo isso o próprio padre Paisi executou sobre o corpo do morto. Depois de enxugá-lo, ele o vestiu com as vestes de monge e o envolveu com um manto. Para isto, seguindo o regulamento, fez alguns cortes no manto para deixá-lo em forma de cruz. Pôs-lhe na cabeça um capuz com uma cruz de 8 pontas, deixou o capuz aberto e cobriu o rosto do morto com um véu negro. Pôs em suas mãos um ícone do Salvador. Assim o colocaram no caixão, já preparado havia muito tempo ao amanhecer. Resolveram deixar o caixão na cela, no primeiro grande cômodo em que o falecido Starietes recebia a Irmandade e os leigos o dia inteiro. Uma vez que o morto era da categoria de hieromonge, então cabia aos hieromonges e hierodiáconos ler não os salmos, mas o evangelho. Logo após a cerimônia fúnebre, o padre Iósif começou a leitura do evangelho. O padre Paisi, que desejara ele mesmo passar o dia inteiro e a noite inteira lendo, ainda estava muito ocupado e preocupado, junto com o abade do eremitério, porque de uma hora para outra uma perturbação inusitada, inaudita e até inconveniente e uma expectativa impaciente começaram a manifestar-se e a crescer quanto mais o tempo passava, tanto entre a Irmandade do Mosteiro quanto entre os leigos que chegavam em multidões do hotel do mosteiro e da cidade. Então são esses os excertos, com o objetivo de aguçar a curiosidade dos nossos leitores para a escrita magistral, ígnea e inesquecível de Dostoiévski. E como a leitura é um pouco densa, nós vamos encerrar com a voz suave da Adriana Calcanhoto, cantando uma de suas deliciosas canções, naquela voz que de certo modo lembra Nara Leão. Leiam, sejam felizes e até setembro.